Meninas e meninos, cá estou eu, em São Paulo, gravando uma aulas de mitologia grega, num calor danado, mais de 30 graus, 6 horas da tarde, tá? Mas vamos que vamos. Hoje a minha aula é sobre Fedra. Fedra, uma personagem que atravessou muitos e muitos anos no teatro de todo o mundo. Mas para contar, falar sobre Fedra, sobre as versões desses séculos todos onde ela aparece, essas peças teatrais, tem que falar a origem, e a origem está na mitologia grega. Então vamos ver. Na mitologia grega, Fedra era filha de Minos e Passifé. Lembram deles? Os reis de Creta. Então, se ela era filha de Minos e Passifé, também era irmã de Ariadne, Deucalião e do Minotauro. Minotauro, que era metade homem, metade touro, que morava num labirinto. Eu vou contar a história agora do Minotauro, que vocês estão cansados de saber. Bom, Ariadne, a irmã de Fedra, foi quem deu o fio para Teseu, lembram? Para que ele entrasse no labirinto e matasse o Minotauro e pudesse sair sem se perder, seguindo aquele fio. Por isso que o fio de Ariadne está até na psicologia hoje em dia, tá? O fio que vai desatar nós, que vai esclarecer tanta coisa. Bom, mas vocês lembram também que o Minotauro só se alimentava de jovens. Por isso, era um tormento para os pais, mães e parentes desses jovens que iam servir de alimento para aquele Minotauro. Então, o Minotauro, vocês também lembram, que foi fruto dos amores de Passifé com um touro. Essa é a história, mas eu falei que eu ia contar, acabei resumindo para vocês relembrarem a história de Minos e Passifé e seu filho Minotauro, Ariadne, etc. Bom, conta-se que Teseu, quando era rei de Atenas, ele casara com a rainha das Amazonas, chamada Hipólita. E com ela teve um filho que recebeu o nome de Hipólito. Mas Teseu, depois que casou com Fedra, ele casou com Fedra, a irmã de Ariadne, do Minotauro. Ele separou da Hipólita e casou com Fedra, mas ele tinha um filho, Hipólito, lembram? Então, Hipólito foi morar com um casal, com o pai, Teseu, e com a madrasta, Fedra, tá? Bom, só que a Fedra se apaixonou perdidamente pelo enteado. Tem versões que dizem que ela se apaixonou porque Teseu viajava muito. Outras dizem que não, que ela se apaixonou porque não era fiel, etc, etc. Tem várias versões. Bom, enfim, a Fedra se apaixonou por Hipólito, o filho do seu marido que morava com eles. Por isso, seu enteado. Ela estava apaixonada perdidamente. Então, diz a mitologia que foi Afrodite que soprou nas veias de Fedra essa paixão impossível. Ela não teve culpa, foi a Afrodite que colocou nas suas veias essa paixão impossível. Bom, mas certo dia, ao chegar em casa, o Hipólito chegou em casa, procurou seu pai, ele não estava. Então Fedra aproveitou que o marido estava, naturalmente ia demorar, aproveitou a chance e convidou o enteado, o Hipólito, para caçar com ela. E ele achou, assim, vamos. E ele aceitou. Mas ao chegar na floresta, Fedra se jogou nos braços de Hipólito, declarando seu amor. Ele afastou, horrorizado. Que isso? Você é minha madrasta. Se afastou dela, nem a deixando chegar mais perto, respondendo com nojo e humilhando até Fedra. Que isso? Sua traidora, você traindo meu pai. Bom, e foi embora. Foi embora, deixou ali sozinha, desesperada e triste pelo desprezo de Hipólito. E ainda por cima, ela ficou tão desesperada que ela achou que ele ia contar para o marido, para o pai dele. E aí ela estava aflita. Então escreve, o que ela faz?
resolve escrever um bilhete para seu marido e depois coloca num baú e depois se enforca com uma corda. Bom, quando Teseu chega ao palácio, viu que a esposa tinha se matado, viu a morte da esposa e achou, ela deve ter deixado algum bilhete, foi no baú dela, onde ela tinha as suas correspondências, e dentro desse baú, encontrou uma carta explicando que se matara, olha só, ela dizia que se matara após ser assediada por Hipólito, além de ter sofrido agressões por parte do enteado. Nessa altura, Hipólito já foi embora, assim, não vou morar mais com meu pai e minha madrasta, foi embora, tá? E disse que nunca mais ia voltar para aquela casa, com seu pai e sua madrasta. Bom, e quando Teseu leu aquele bilhete, ficou furioso. Furioso, assim, como meu filho fez uma coisa dessas, como é que ele pode me trair? Então, o que ele, num momento de desespero, de raiva, furioso, pediu a Poseidon que amaldiçoasse seu filho Hipólito. Poseidon, nessa altura, tá, estava na sua carruagem indo embora, lá numa encosta, né, perto do mar. Então, Poseidon, após o pedido, né, de Teseu que o amaldiçoasse, o que ele fez? O Poseidon, o deus dos mares, mandou um monstro marinho que aterrorizou os cavalos da sua carruagem, da carruagem de Hipólito, que ficaram incontroláveis e o arremessaram, o jovem, pela ribanceira abaixo. Bom, ele achou que o filho tinha morrido, né? Porque ele estava praticamente morto, moribundo, ainda não estava completamente morto, mas estava quase. Mais tarde, e ele não sabia onde, ele pediu a maldição do filho, mas não sabia onde estava. Mais tarde, Artemis, que é a Diana em Roma, tá? A deusa da caça, que era muito amiga de Hipólito e via que ele era muito honesto, muito justo, não se conteve e vai ter com Teseu. E conta-lhe toda a verdade, que seu filho era inocente. Como é que ele pode fazer uma coisa dessa sem ter certeza? Quem assediou foi a sua esposa, que de vergonha se matou. Teseu ficou arrasado. Arrasado. E a partir daí, pede para Artemis que quer morrer. Eu quero morrer, me deixa morrer. Mas ela se recusa a lhe dar a morte, tá? Aí, para amenizar, disse assim, bom, a culpa não foi só dela, foram as artimanhas de Vênus, que é a Afrodite, e do comportamento impulsivo de Teseu, do seu comportamento impulsivo, que fizeram essa desgraça. Então, a culpa foi das artimanhas de Vênus, que fez com que a sua esposa se apaixonasse pelo seu enteado, e também a culpa do seu comportamento impulsivo de pedir logo a Poseidon um castigo para o seu filho. Bom, o Hipólito foi encontrado moribundo, quase morto, e foi trazido diante de Artemis e Teseu naquela altura. Aí Teseu chora, lhe pede perdão, porque ele é culpado da sua morte. E antes de morrer, Hipólito perdoa. E Artemis promete que vingará a sua morte, tá? Bom, essa é a versão de Eurípides. Essa história que eu contei é uma versão de Eurípides, que foi um poeta, né, do século V a.C. E a história dele o título era Hipólito, não Fedra. Hipólito era a história dele, de Eurípides, que escreveu muitas histórias da mitologia grega. Mas mais tarde, bem mais tarde, no ano 65 da era cristã, houve uma obra chamada Fedra. E quem escreveu essa obra Fedra, que é a mesma versão, quer dizer, é a mesma história com a versão
de Sêneca, tá? Tem umas modificações. Lembram de Sêneca? Aquele que foi preceptor de Nero, que foi condenado a cometer suicídio por ter participado, foi acusado de ter participado de uma conspiração para matar Nero. E ele foi o preceptor quando ele era jovem. Lembra disso, dessa história? Então, o Sêneca, que era um grande escritor também, escreveu Fedra no ano de 65 da era cristã. Passados séculos, no século 17 da era cristã, 17, 1600 e pouco, Racine também escreveu uma obra chamada Fedra, baseado nessa história da mitologia grega. Quem foi Racine? Racine foi um dos maiores dramaturgos clássicos franceses. Vocês viram? Fedra atravessou os séculos, com várias versões, tá? Chegando também ao teatro, também com diferentes versões, escritas por nomes de literatos que escreveram sobre peças teatrais. E no Brasil, um dos espetáculos de maior repercussão da carreira de Fernanda Montenegro foi Fedra, baseado no texto de Jean Racine, do século XVII, e traduzido por Milor Fernandes, tá? Não esqueçam que Racine, como já vimos, era do século XVII, e Milor Fernandes traduziu e transformou numa peça de teatro onde a Fernanda Montenegro brilhou, tá? Só que Fedra não foi só encenada no Brasil, foi em vários e vários países, por diferentes companhias. Só que o trabalho de Fernanda Montenegro suscitou elogios em todo o mundo. Eu vou ficar por aqui. Beijos!